Deus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos logo fazer uma oração ao nosso Deus, né? Suplicar a Ele que venha nos abençoar. Vamos invocar o Espírito Santo para Ele nos ensinar nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Santíssimo, bendito, nós exaltamos a pessoa maravilhosa do Senhor nesta noite, ó Deus. Vem manifestar, Senhor, nesta noite, os dons do Teu Espírito Santo, Senhor. O dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, do discernimento. Vem, Senhor da glória, vem nos mostrar, vem nos revelar, vem abrir nossa mente, vem nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar, que a Tua palavra que é viva, que é poderosa e eficaz, venha, meu Deus, operar em nós nesta noite, de forma que nós venhamos sair daqui convicto, ó Deus, da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Me abençoa, me dê sabedoria, Senhor, me dê palavras para falar. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, Pai. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados, nós continuamos hoje a doutrina do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então hoje nós vamos na parte 8, ou vamos dizer aula de número 8, né? Sobre doutrina pentecostal do Espírito Santo. Por que doutrina pentecostal? Porque os pentecostais têm estudos e têm interpretações que é diferente de outras crenças que não são pentecostais, tá certo? Então tem algumas diferenças, por isso doutrina pentecostal do Espírito Santo. E hoje nós vamos trabalhar aqui Jesus e o Espírito Santo, certo? Jesus, homem. Jesus, homem. Embora santo pelo seu próprio poder, não fez milagre, nem pregou no seu próprio poder. Isso é interessante, né? Olhe bem, Jesus, homem, como homem, embora fosse santo pelo seu próprio poder, eu botei aí pode, mas é poder, uma pequena falha, não fez milagres, nem pregou no seu próprio poder, mas no poder do Espírito Santo. Essas interpretações pela Bíblia que nós vamos ver, parece estranha, né? Mas Jesus, sim, Jesus homem, deixando para nós o exemplo que todo ser humano que quiser fazer a obra de Deus, precisa do Espírito Santo. E ele, como na forma de um ser humano, ele assumiu a forma de um ser humano, de servo, obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Por isso que ele disse que o Espírito Santo ungiu ele, Jesus, para fazer a obra. E nós precisamos dessa unção, certo? Aqui em Atos, logo em seguida, vamos ler na Bíblia para confirmar o que eu comentei acima. Ó. No livro de Atos 10:38, exatamente como está escrito aí, como Deus ungiu a Jesus Cristo, ungiu a Jesus de Nazaré, com quê? Com o Espírito Santo e com virtude, que é poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus não era Deus? Aí aqui diz, e Deus era com ele? Com o homem Jesus, na missão de um homem, Jesus, tá? Então é importante nós entendermos isso. Foi assim que Deus trabalhou, ou que Deus se manifestou através de Jesus, homem. E é assim que Deus se manifesta também através de cada ser humano que se entrega a Deus, né? Continuando, Jesus na condição humana, embora não tivesse se esvaziado da sua santidade, esvaziou-se do seu poder. Vamos entender aqui. Filipenses 2:6-8. É Bíblia, né? Ó. Diz aqui que sendo em forma de Deus, então Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vamos entender uma coisa, Jesus homem, ele deixou a glória, né, como Deus e assumiu a forma humana. Aí aqui diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpar? É pegar um poder, pegar algo,
que não lhe pertence. A forma de Deus pertencia a Jesus, mas para ele fazer a missão que ele veio fazer, como homem, como ser humano, para salvar a humanidade, ele deixou a glória como Deus e assumiu toda a fragilidade humana. Tá? Ele poderia em qualquer momento fazer uso da sua glória, do seu poder como Deus, e parar tudo aquilo de ruim que estavam fazendo, inclusive com a pessoa dele. Mas não, ele cumpriu na íntegra a missão, senão não tinha salvação. Então é importante nós entendermos isso, e eu vou abrir aqui um parênteses para fazer uma observação com os irmãos, quando eu terminar a leitura aqui do texto. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo. Aqui diz, esvaziou-se a si mesmo. Aqui, meus irmãos, é também uma lição para nós da verdadeira humildade na Bíblia. É o esvaziamento do eu, do ego. Olha que Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se de si. Tanto como Deus, ele deixou a glória como Deus de lado. Como homem, ele também se esvaziou de si, do eu. Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade de meu Pai. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo quem era Jesus homem, nós estamos também aprendendo como nós devemos ser, como homem, como servo de Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, eu entendo, eu digo eu, mas a Bíblia deixa claro, que qualquer tipo de grandeza ou de exaltação, Deus não está presente, amém? Deus não está presente. Jesus tinha tudo para ser o homem mais exaltado da terra, Jesus homem, mas não. Percebam que ele nunca chegou num lugar dizendo que fazia, que acontecia, que não. Sempre se manifestou de forma discreta, sempre operou maravilhas também de forma discreta, muito tranquilo, diferente de muitos que faz um barulho muito grande e às vezes é só fumaça. Só para impressionar. Então fiquemos atentos a isso, amém, irmãos? Não vamos cair nessas barganhas que tem por aí não, tá? Usando o nome de Deus. Muito bem. Então esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de quê? De quê? Dê um grito bem alto aí, de quê? Mas rapaz, vocês precisam jantar antes de vir para o culto, está fraco. Vamos lá, tomando a forma de servo. Antes de nós sermos um obreiro, um cantor, uma pessoa muito usada por Deus, primeiro nós temos que ser servo. Primeiro nós temos que estar disposto a servir naquilo que o Senhor Deus nos chamar. Todo o desejo de um servo é para o seu Senhor. Isso é muito maravilhoso, né? Olha o que Jesus, como é que Jesus se apresenta aqui. A forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não no pecado, né? Claro, em nada ele pecou. Quando diz semelhante aos homens, é que ele não estabeleceu diferença entre ele e nenhum homem. Nós estudávamos aqui, segunda-feira, a lição bíblica sobre o exemplo, né, da família de Jesus, nos ensinando como criar os filhos, ensinando as famílias como criar os filhos, a exemplo de como Maria e José criou os seus filhos, Jesus e seus filhos, né? É isso aqui. Deus não aceita nenhum sentimento, meus irmãos, nenhuma manifestação de superioridade sobre ninguém, sobre nada. Quando eu vejo alguém se gloriando muito, eu disse, esse daí está caindo na presença de Deus. O que eu faço, acontece, eu oro e centenas e centenas são curados, Deus me usa assim, Deus faz assim, conta tanta história, tanta história, tanta história, tanta história, e quando a gente vai conviver com essas pessoas, meu Deus, dá dó. Eu tenho que falar assim, irmãos, dessa forma, porque as mídias estão abarrotadas, as igrejas, muitas estão abarrotadas de enganadores, querendo impressionar as pessoas, e muitos caem nessas coisas, tá certo? Então,
quem tem o Espírito Santo, quem tem a palavra de Deus, meus irmãos, é diferente, tá? Vamos lá. Versículo 8. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Aqui fica o exemplo para nós, que uma outra marca de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo é a obediência. Qualquer espírito de rebeldia, de resistência, de combate, de guerra, não provém de Deus. O Espírito de Deus não está aí, tá? Aí diz aqui, sendo obediente até a morte. E que morte? Isso é o apóstolo Paulo, doutor da lei, né, judaica, e agora é doutor da lei do Espírito, né, de Cristo e do Espírito Santo. Paulo diz assim, não sou mais eu que penso, não sou mais eu que vivo, mas Cristo, estava falando do Espírito do Senhor, da natureza do Senhor Jesus, que agora era o que ele vivia, né? E o Espírito Santo usando aquele homem poderosamente. Oh, meus amados, se todos os cristãos caminhassem por aqui, a igreja seria um céu na terra, amém? A obra de Deus acontecia. Tá bom? E por que morte de cruz? Paulo fez questão de colocar, fiel até a morte e morte de cruz. Se Paulo dissesse assim, fiel até a morte, a gente sabe que ele morreu, mas ainda colocou cruz. Por que cruz? Porque, meus irmãos, era a morte mais humilhante, além da tortura, a mais humilhante. Era o pior homem, os piores homens que morriam na cruz, meus irmãos. Aí quando nós olhamos para um texto desse, é para nós refletirmos. Quando eu e você estiver passando por aperto, por dificuldade, por humilhações, por desprezo, qualquer coisa de ruim que estiver acontecendo conosco, Jesus passou, amém, irmãos? E no nosso país, então, tem muita gente aplaudindo quem vai para a igreja, quem se torna crente, né? Hoje eu estava lá na casa da diaconisa Valdenor e ela dizendo que ela nem crente era ainda, há muitos anos atrás, né? Ela já estava, acho que, posso dizer sua idade, irmã? 66 anos, por aí, né? E lá quando ela criava o menino dela, talvez, sei lá, 66, sei lá, uns 45 anos atrás, ela dizia para o menino assim, com quem ele deveria se acompanhar, né? E ela preferia os filhos dos crentes, sem ela ser crente, porque sabia que os meninos do crente não iam estar envolvidos com coisa errada, né? Claro que tem meninos que não é filho de crente que também são direitinhos, né? Mas enfim, já naquele tempo, olha a preocupação dela, né? Por quê? Porque se espera de um crente, de um servo de Deus, né? Que ele dê bom testemunho, tá? Aí nós estamos num país que majoritariamente a religião que predomina é o cristianismo, né? Então nós vivemos em paz, assim, do ponto de vista do que esse povo aqui viveu, a igreja do Senhor Jesus. Os apóstolos, a maioria foram crucificados, aliás, foram martirizados, não é crucificado. Pedro foi crucificado, né? Mas os outros morreram de outras maneiras, martirizados, mortos, né, pela violência dos homens, permissão de Deus no tempo de Deus. Tá? Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós, principalmente a nossa nação, não chegamos a uma prova dessa de morrer numa cruz, né, irmão? Nem de derramar sangue. Já teve irmãos aqui que passaram realmente pelo vale da sombra da morte. O pastor Adriano, que está ali, né, na porta da igreja, sofreu um atentado e não desistiu da obra naquela época e faz a obra do Senhor onde for. É graça, né? Então é isso, amados. Para que ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, para ser capacitado para fazer a obra do Senhor, né? Para agir, ter ação, né? E suportar, porque eu e você não suportamos nada se o Espírito Santo não tomar conta da nossa vida, não nos der o poder e a graça, né? Vamos lá. Jesus encheu-se do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo
Aqui é interessante, viu? Eu vou ler devagarinho. O Espírito Santo não transmite nada do que é seu. Mas o Espírito Santo não é Deus? Mas ele só faz aquilo que receber de Jesus. Mais uma vez uma lição para nós. Se o Espírito Santo, que é Deus, mas ele manifesto, fazendo a obra com a igreja aqui na terra, ele não fala e não faz nada do que é seu, está na Bíblia, nós vamos ler. Quer dizer que o Espírito Santo tem vontade, como Jesus também tinha, amém? E eles são um, mas na manifestação, na ação, né? A vontade dele na ação não pode ser dele. Nós estamos falando primeiro de Jesus, que disse: não vim para fazer a minha vontade, mas a do Pai. Agora estamos falando do Espírito Santo, que Jesus diz: ele não vai falar do que é dele, não vai fazer nada do que é dele, mas do que receber de mim. Jesus diz. Enquanto nós estamos aprendendo sobre as manifestações dessas pessoas à humanidade, que é um só Deus, mas em 3 pessoas, nós estamos aprendendo também que nós, como servos do Senhor, devemos desejar ter uma comunhão íntima, profunda em Deus, procurar ouvir a voz de Deus, saber qual é a vontade de Deus em tudo que nós vamos fazer. Porque senão nós poderemos, inclusive, estar fazendo a obra do Senhor, mas ao nosso bel prazer, a hora e do jeito que nós queremos, e muitas das vezes Deus pode não estar aprovando, né? Então, só para nós refletirmos, tá? O Espírito Santo não transmite nada do que é seu, mas o que receber de Cristo na terra. Tá, transmite o que lhe é peculiar. Qual é a principal obra do Espírito Santo, que é a obra maior dele para com a humanidade? Poder. Amém? Então, quem tem o Espírito Santo, quem é batizado no Espírito Santo, nós falamos que as evidências e as línguas, porque está na Bíblia, mas uma evidência maior é a ação desse crente. É o que ele realiza. Porque se o Espírito Santo está na minha vida e na sua vida, não tem como eu ficar parado, de braço cruzado, indiferente, botando banca, né? Na nossa linguagem aqui, faz quando quer, do jeito que quer. Claro que todos nós temos nossas limitações, tá bom? E Deus não força ninguém a nada. Tá? E nós não devemos também criticar, porque o irmão, a irmã não foi, não veio, não fez, porque cada um tem suas limitações, mas não pode ficar sem fazer nada, né? Alguma coisa a pessoa está fazendo, quem tem o Espírito Santo, tá bom? Então vamos ter uma cautela quanto a esse julgamento, né? Muito bem, mas vamos avante. Batismo no Espírito Santo. Nós cremos pela Bíblia Sagrada que é uma segunda experiência que o cristão vive. Isso daqui nós estamos falando repetidas vezes nas aulas anteriores, só para lembrar aqui. Vamos aqui em Joel 2:28, do jeito que está na sua Bíblia aí, ó. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aqui em Joel 2:28 está a promessa de Deus para o fim dos tempos: derramarei o meu Espírito. Então, quando nós estamos falando de Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, nós estamos falando do cumprimento dessa promessa, dessa profecia que Deus falou através do profeta Joel, né? E que se cumpriu assim de forma plena no dia de Pentecostes, ok? No dia de Pentecostes, tá? Vamos avante. A promessa de derramar o Espírito Santo, a promessa aconteceu e continua acontecendo, né? Nós já estudamos. Depois de quê? Quando é que essa promessa se cumpre? Tem condições para essa...
Deus requer alguma condição para cumprir essa promessa? Deus requer? Sim, né? Joel 2, 12 e 13. Olha o que está escrito. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A bênção do Espírito Santo, ou seja, para receber, é posterior à conversão e, consequentemente, distinta dela. Então, na conversão de um ser humano, ali está o Espírito Santo trabalhando para converter, tá? Para levar a Cristo, ao Salvador. E aí essa pessoa recebe Jesus, no caso é o Espírito do Senhor Jesus, a natureza do Senhor Jesus, e começa a viver agora em Cristo, né? Olha que tem aquela referência que nós conhecemos muito bem. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, no Espírito de Cristo, natureza de Cristo. Aí continua, no mesmo versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Então, isso fica bem claro que há dois momentos na vida do cristão. O primeiro é a obra do Espírito Santo na vida do ser humano, para ele aceitar Jesus, receber Jesus, que é o Espírito do Senhor Jesus, a natureza do Senhor Jesus, a natureza divina, e a partir daí ele vai sendo guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai operando através deste ser humano. Mas voltando aqui, a promessa de derramar o Espírito Santo, ela acontece depois de quê? Nós lemos em Joel aí, né? Primeira condição para uma pessoa ter o Espírito Santo morando nele, qual é? Se converter, né? Se converter. Por isso que certas manifestações, né, do Espírito Santo, que alguém diz está sendo usado, ou que aparentemente vê-se ali uma obra do Espírito Santo, às vezes as pessoas ficam duvidosas se o Espírito Santo está ou não na vida daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa tem muitas atitudes que não é de um convertido. Tá? Então, muito cuidado com isso, meus irmãos, né? Vamos ter muito cuidado, vamos ter muito... esses dias uma pessoa me perguntava, né? Aliás, comentava comigo assim, que as línguas vinham, mas eu não tinha coragem de falar, né? Digo, não, se o Espírito Santo está dando as línguas, fale. Quem fala somos nós, amém? Quem dá as línguas é o Espírito Santo, mas quem fala somos nós. Está lá escrito que o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e eles falavam. Então é assim que funciona, tá? Agora, por que a pessoa tem medo, né? Então, precisa orar mais, perder esse medo. Então, primeira condição para receber a bênção, se converter. Aí diz aqui, de todo o coração. Coração aqui é o quê? É o órgão que bombeia sangue? Não, é o homem interior. Porque tem pessoas que se convertem, mas só em determinadas áreas, em certas áreas Jesus não pode entrar. Jesus não pode trabalhar. Eu vejo eu tenho essa visão como uma casa, né? Você chega numa casa que você não é ainda da confiança daquela casa, você chega no portão, chega até a garagem, agora para ir para a sala de refeição, para ir para a cozinha, para ir para o quintal, precisa a gente saber quem é. Ninguém vai dar toda a liberdade da nossa casa a uma pessoa que nós não conhecemos, não confiamos. Então, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, precisa ter liberdade plena em nós, né? E aí, às vezes, a pessoa estabelece para Jesus até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, né? E não pode, nós não podemos permitir, nós não podemos aceitar isso, vamos lutar contra essa coisa. De todo o coração, fala do homem interior, o Senhor precisa ter acesso, né, e liberdade de operar em todo o nosso ser.
percebam que aqui vai numa ordem, tá? Aí ele diz, e isso com jejuns, né? Além de se converter, além de entregar toda a minha vida nas mãos do Senhor, eu ainda tenho que jejuar, que é o quê? É sacrificar os meus desejos carnais. Esse é o maior significado do jejum. E ele diz jejum com choro e com pranto, né? Por que vem aqui depois o choro e o pranto? Porque o jejum, um dos resultados de um verdadeiro jejum é o quebrantamento. Esse choro aqui não é de tristeza, de amargura não, é de quebrantamento. A gente conversa com um outro irmão, começa a falar das coisas de Deus, as lágrimas já começam a descer de alegria no Senhor. Isso é maravilhoso, né? Versículo 13 ele diz, e rasgai o vosso coração, e não as vestes. Percebam que rasgar o coração é abrir completamente, aí diz, e não as vestes. As vestes aqui é não só de aparência, porque havia uma tradição nessa época que a humilhação, a pessoa rasgava as vestes, jogava cinza sobre o corpo, se lançava no pó, ficava ali se sacrificando, né, para alcançar a misericórdia do Senhor. Eram sinais. Isso poderia ser de coração, de verdade, ou poderia só para ganhar a misericórdia de alguém aqui na terra, né? Então, isso quer dizer para nós que tudo que acontecer de nós para o Senhor, irmãos, tem que ser de coração, tem que ser aqui dentro. Senão, se for só de aparência, Jesus vai dizer assim, fariseus hipócritas, né? Lembrando sempre que nem todo fariseu era hipócrita, viu, irmão? Era falso, tá? Então isso é importante. Tem um entendimento, uma visão que eu considero completamente errada, eu considero, né, que quando alguém vai ensinar a palavra de Deus, como tem que viver, vai exortar alguém sobre um comportamento, não, isso é coisa de fariseu. Não tem nada a ver, né? O fariseu era zeloso da lei, mas não tinha um espírito. Então cometeram muitos erros, né? E assim também qualquer ensino, qualquer doutrina, qualquer cobrança a servir a Deus, nisso, naquilo, se não for com misericórdia, com amor, se não for com respeito, também, aí é que se torna um fariseu, tá certo? Então, um fariseu hipócrita, né? Tá certo? Então vamos ter cuidado, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Então a gente também não pode querer que o outro seja perfeito. O Senhor Deus quer que sejamos perfeitos, mas a forma como nós vamos lidar com isso não é oprimindo ninguém, tá certo? É ensinando e o Espírito Santo trabalha, tá bom? Muito bem. Recebendo o Espírito Santo 2 vezes. Recebendo o Espírito Santo 2 vezes. Gálatas 3, 2 a 5. Né? Versículo 2 diz assim, só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Certo? Então, é interessante que ao mesmo tempo que Deus estabelece, aqui no caso de Joel, né, 2, 12 e 13, que ele quer essas obras aqui de conversão, de bom testemunho, de santificação, de separação, tudo isso a igreja é ensinada, né? Mas tudo isso aí, se dentro da pessoa, não for por fé, não for por comunhão com Deus, for só para mostrar, não faz sentido, né? Não faz sentido. O Espírito de Deus não vai estar em alguém só pelas obras aparentes, né? Formais, mas pelo um coração realmente como está aqui, contrito, quebrantado, né? É isso aí, tá bom, irmãos? Então é assim, muito complexo essa relação, a forma de explicar essa relação com Deus, porque ao mesmo tempo que Deus exige obras, comportamento, postura, ele também diz, eu estou olhando para dentro de vocês, isso daí é verdade, se você está fazendo isso de verdade, ou somente para aparecer. Jesus disse, mais uma vez, pegando o exemplo dos fariseus, por fora vocês são brancos, está tudo bonitinho por fora, mas por dentro vocês estão cheios de rapinas, né? Então o Espírito Santo não poderia estar ali, tá certo? Então, isso é uma coisa muito pessoal, minha com Deus, sua com Deus, tá certo? Nós não estamos julgando aqui ninguém, tá bom? Então vamos lá. No versículo 14 de Gálatas, diz assim, voltando um pouquinho aqui, né?
eu acabei dando um pulo aqui, né? Vamos voltar mais um pouquinho. Gálatas 3, 2 a 5, depois os irmãos leem em casa os outros versículos. Agora vamos aqui para Jesus Cristo, Espírito, salvação. Tá? Então, a primeira obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não sei se eu coloquei na ordem certa, mas é mais ou menos isso. Essas 3 obras. Quando o homem é convencido que ele é um pecador, ele precisa de um Salvador, que essa obra quem faz é o Espírito Santo, pela palavra pregada, ensinada, essa pessoa vai para Jesus. Vai receber o Espírito do Senhor Jesus, ou seja, Jesus habita nele e ele tem a natureza divina, né? E aí ele começa uma vida com o Senhor Jesus, né? E o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, Espírito de Deus em nós também, para a salvação. Tá? Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus disse assim, ó, isso daqui ele tinha ressuscitado, e quando ele terminou de falar, pouco tempo depois ele subiu para a glória. Ele disse aqui, ó, e eis que estou convosco todos os dias. Né? Então, como é que Jesus diz que está conosco todos os dias? O Espírito dele, né? Porque ele está junto do Pai, tá certo? Muito bem. Agora vamos para o Espírito Santo. Então, quando nós pensamos em Jesus, Espírito, pensamos em salvação. Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós pensamos em poder de Deus. Poder de Deus. Porque tudo que o Espírito Santo vai falar é o que ele recebe de Jesus. Mas ele é que unge o ser humano com poder, com virtude, para servir ao Senhor e fazer a obra do Senhor. Tá? Então vamos lá. Gálatas 3, 13, 14. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Por essa palavra, irmãos, eu digo que todo crente em Jesus, toda maldição acabou, amém? Nunca acredito nessa história que você tem que fazer campanha de quebra de maldição, só se não for crente. E para mim a maior quebra de maldição é quando a pessoa aceita Jesus. Tá certo? Vamos lá. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Tá certo? Então, nós somos abençoados, né? Porque recebemos a promessa, né? Que se cumpriu, né? O Messias, o Salvador veio para nos salvar, e nós recebemos também a promessa do Espírito Santo. 2 grandes bênçãos, né? E isso torna um crente completo, amém, irmãos? No sentido da vida, da dinâmica, de se fazer a obra, de se servir ao Senhor. Se isso daqui estiver bem organizadinho na nossa vida, pela graça e misericórdia de Deus, as coisas funcionam, que é uma maravilha, viu? Vai sempre bem. Todos os crentes têm a bênção de Abraão, amém? Então aqui em Gálatas 3:9 está escrito assim, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Essa palavra foi dita aos Gálatas, mas é para nós também. Como é que está aí, Débora? Está normal a imagem aí? Olha aqui, por favor. Tá, né? Muito bem, vamos lá. No verso da folha. Os discípulos foram chamados de crentes após a ressurreição de Jesus, tá? Então, quando Jesus ressuscitou, que apareceu aos discípulos, ali aparece de forma assim, bem clara, crente, né? Em Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo. Jesus falando com Tomé, porque Tomé não acreditou que ele tinha ressuscitado.
e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado. Aí ele diz, e não sejas incrédulos, mas seja crente. Tá? Então, nós somos bem-aventurados porque nós cremos nas duas promessas, amém? A promessa do Salvador, que é Jesus, e a promessa do Espírito Santo, que Deus enviou sobre nós. Ainda não haviam recebido a promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou e estava falando com os discípulos, eles ainda não haviam recebido a promessa do Espírito Santo. Vamos ver aqui o que é que a palavra de Deus nos diz. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. São palavras ditas por nosso Senhor Jesus. Olha o que Jesus diz, ó. Todavia digo-vos a verdade, Jesus falando, que vos convém que eu vá. Ele estava dizendo que ele ia para o Pai, para o céu, o Pai. Aí ele diz assim, ó, porque se eu, olha bem, se eu, Jesus, não for, o Consolador não virá a vós. Ele estava falando essas palavras quando ele ressuscitou. Ele ainda não tinha subido para o Pai, né? Ele estava dizendo aqui. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Tá certo? Então, quando alguém diz assim, que quando ele aceitou Jesus e ele foi batizado nas águas, né? Ele já recebe o Espírito Santo, porque na conversão já recebe tudo, não é isso que Jesus está falando. Ele estava falando para quem já tinha se convertido, que eles iam receber o Espírito Santo. Tá bom. Eu já vi pessoas que receberam o Espírito Santo na hora do batismo nas águas. Eu vi pessoas que receberam o batismo também na hora que eu estava aceitando Jesus. Mas com certeza, antes dela ser batizada ali, ela já tinha entregue o coração de Jesus, que Deus que vê o coração. A Bíblia, lá em Romanos diz que nós confessamos com a boca e Deus vê o nosso coração. Na casa de Cornélio, por exemplo, quando Pedro anunciou que Jesus Cristo era quem perdoava pecados, o Espírito Santo desceu sobre eles e foram batizados, porque eles já se converteram naquela hora que Pedro falou, e eles foram batizados no Espírito Santo, e Pedro, apóstolo, não falou de Espírito Santo ali. Ele tomou um susto, todo mundo tomado pelo Espírito Santo, todos naquela casa, e falando línguas e um movimento, e ele, meu Deus, o que aconteceu lá, está acontecendo aqui também, né? Então é isso, tá bom? Mas são coisas distintas, só para a gente deixar bem claro. Mas aqui o ponto que eu quero tratar aqui é que o Senhor Jesus está dizendo que ele iria para o Pai, quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então, aqui, prestem bem atenção aqui, que é importante um detalhe aqui, tá? Tem gente que diz assim, há um só Deus, né? Tem cristãos hoje dizendo isso, que Jesus não é Deus e o Espírito Santo não é Deus, que não tem trindade na Bíblia, mas aqui está a trindade. Ele está dizendo, eu vou para o Pai, está falando do Pai, e ele é Jesus, é o Filho de Deus, é Deus, e ele está dizendo que vai, e quando ele for, o Espírito Santo vem. As três pessoas estão aí, né? Então, não tem a palavra trindade, mas é fácil de ver Deus manifesto em três pessoas, sendo que é um só Deus, amém? Então, só para nós entendermos aí, tá? Aí ele diz aqui, ó, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tá? E do juízo. Então, essa é a obra evangelizadora do Espírito Santo, né? É nós anunciando Jesus,
pregando, ensinando a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhando no coração da pessoa, né? Para a pessoa se convencer que era um pecador e para ele se convencer que a justiça de Deus é Jesus Cristo para salvar a humanidade. Como é que Deus é bom, Deus é amor e vai permitir que um ser humano, né, pereça no inferno? Não, ele já deu, a justiça dele é Jesus, ele já deu Jesus para todos que nele crê, como está escrito, ser salvo. Então não é difícil de entender, mas o juízo virá, isso daí ninguém pode fugir dele, tá bom? O juízo virá. Muito bem, mas vamos ao ponto central nosso aqui. Lucas 24, 44, olha o que Jesus falou. Jesus, aqui também ele tinha ressuscitado. O nosso irmão Gleison, ele está saindo porque ele tem que trabalhar esse horário. Deus abençoe, meu querido. Aleluias. Depois você vai ouvir lá a gravação, tá? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha Jesus dizendo, ele aqui estava na terra ainda, ressuscitado, ainda não tinha subido. O que é que ele diz? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até, essa palavra, até, significa que haveria um tempo, do dia que Jesus estava falando, para o dia do derramamento do Espírito Santo. E eles não tinham recebido ainda esse derramamento. Tá bom? Então, é importante só a gente entender essas diferenças, né? E não achar que é tudo uma coisa só, acontece tudo num momento só. Nem sempre, muito difícil acontece. Mas mesmo acontecendo, primeiro há uma conversão e em seguida, consequentemente, há um derramamento, pode haver um derramamento do Espírito Santo, né? Pode acontecer porque Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. Vamos lá. O fogo, símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, o fogo, na Bíblia, ele pode simbolizar o Espírito Santo, Deus, ou ele pode também simbolizar destruição. O fogo pode destruir, como o fogo pode purificar. Tá bom? Só para nós entendermos aqui, porque há também uma contenda no mundo cristão sobre quando João Batista disse que Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo. Aí dizem que, aí quando vai associar o batismo com o Espírito Santo ao fogo, diz que aquele fogo ali não tem nada a ver com Deus, mas tem. Está ligado ali, só para a gente entender, porque tem doutrinas aí que fazem uma confusão com isso aí, tá bom? Mas vamos lá. O fogo, símbolo, né, uma figura de Deus no Antigo Testamento. O exemplo de Moisés, ó. Moisés, antes de ir ao Egito realizar a obra que Deus lhe incumbira, teve uma experiência com o fogo que não consome. O que foi que chamou a atenção de Moisés? Foi só o fogo? Não. É porque ele viu que aquela planta verde tinha um fogo ali numa planta verde que a planta não se queimava. Alguém pode dizer para você que história é essa, que Deus é fogo, que o fogo de Deus está em você. Se tivesse, você já tinha derretido. Não, mas não é assim. Entendeu? O fogo é só um símbolo. Mas todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo sentem um calor, não sente não? Sente. Teve um irmão que testemunhou uma vez que foi batizado com o Espírito Santo, que ele disse que quando foi batizado com o Espírito Santo, foi um poder e um fogo tão grande na vida dele, que o cheiro de queimado, ele disse que sentia nas narinas, e ele olhou para ver se estava pegando fogo em volta dele. Ele testemunhou isso daí, eu digo, eita, daí foi fogo mesmo, não é brincadeira não. Então assim, Deus é este fogo que nós, a exemplo figurado dessa planta, podemos estar cheios do fogo de Deus, amém, irmão? Símbolo do Espírito Santo. Por isso que quando o homem, a mulher está jovem, está cheio do Espírito Santo, ele não consegue, assim, porque a Bíblia diz que o Espírito do profeta sujeita a ele, mas a boca dele, o corpo dele estremece, é uma coisa tremenda, extraordinária, tá certo? Que é controlável, né? Mas que não é fácil não, é muita alegria do Espírito. Bom, então essa experiência está lá em Êxodo 3:13. Êxodo 3:13 está escrito: e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Então quando ele viu aquele fogo, uma planta que não se queimava, ele disse, não, isso daí é um sobrenatural, isso não é uma coisa normal, né?
Então ele disse, uma grande visão ele estava tendo. Porque a sarça não se queima, disse ele, né? Também nós temos uma outra experiência de fogo de Deus, que não é destruidor. Foi lá no profeta Isaías, né? O profeta Isaías, antes de ser enviado, Deus, quando chamou ele e estava chamando ele para enviar, Isaías 6, 4 a 9, no versículo 6, diz assim, na sua mão, né, o querubim, serafim, né, na sua mão uma brasa viva, né, o anjo vinha trazendo, que tirara do altar de Deus. Essa brasa viva é aquela brasa, quando a gente está fazendo churrasco, né, a brasa está bem vivinha, está acesa, queima que é uma beleza, é ou não é? É isso aqui, só que isso é símbolo, e essa brasa aqui, que era tirada do altar, quer dizer que o altar de Deus também tem fogo, amém? Tem fogo. Quem está diante de Deus tem fogo. Tem fogo aí, irmão? Responde com glória mesmo, aleluia. Tem fogo, irmão. Quem está na presença do Senhor tem fogo de Deus, tem calor, tem vida. Então, o anjo traz aquela brasa viva, tirada do altar de Deus, que é fogo. No versículo 7 diz, com a brasa tocou a minha boca. Olha que coisa tremenda, ele viu e sentiu que os lábios dele foi tocado por aquela brasa. Se fosse um fogo destruidor, tinha derretido, não tinha os lábios do homem? Mas era símbolo de Deus, né? Mas era visto como fogo. A minha boca. E aí o anjo disse, isto, né, tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Então aqui nós, por esse versículo, por essa referência, nós dizemos que o fogo de Deus, ele não destrói, ele purifica o ser humano. Teu pecado foi tirado e expiado o teu pecado. Versículo 8, depois disto, olha como é. Agora, se nós lermos os versículos anteriores, quando ele começou a ter a visão, ele diz, ai de mim, que vou perecendo, né? Então, quando o homem tem um encontro com Deus, a impressão que ele tem é que ele vai desaparecer, diante da grandeza, da perfeição do Senhor, da glória do Senhor, né? Há quem diga no mundo, que não, tem pessoas no mundo que não têm entendimento, mas elas dizem assim, eu não sou digno de Deus. Quem sou eu para Deus olhar para mim? Não, mas pois muito bem, Ele olha para cada indivíduo na terra, e Ele tem o DNA de cada um de nós, amém? Um código de cada um de nós, né? Muito bem, então depois dessa experiência, com certeza houve a conversão no coração, o Espírito Santo veio sobre ele, né? Fez a purificação, e aí ele ouviu a voz de Deus. Ninguém pode dizer, Deus falou comigo, que se vive uma vida de qualquer jeito, né, irmãos? Não é estado de perfeição. Que pediram para mim para parar de ficar pregando muita perfeição. Tá bom, não estou parando. Estou dizendo que a pessoa tem que ser perfeita para ter o Espírito Santo, né? Tá certo? Mas tem que ter um coração quebrantado, convertido, humilhado, né? Então ele diz, depois disso ouvi a voz do Senhor. Aí o Senhor falou com ele, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra que Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Para que um homem convertido, purificado, cheio do Espírito Santo, e não fazer nada, ou quase nada, ou ser indiferente, ficar embaraçado em coisas insignificantes, que tudo vai passar? Então, em nome de Jesus, né? Vamos pedir a graça de Deus e vamos vencer, né? Todos nós somos tentados. Vamos lá, o batismo no Espírito Santo e em fogo é uma capacitação, é a capacitação para realizarmos a obra de Deus. Para que, irmão, ser batizado com o Espírito Santo? Para que, irmão?
capacitação. Não, mas isso não precisa, você não já tem o Espírito Santo? Tem, mas Deus fez essa promessa, eu creio, e eu vou receber, eu vou buscar, eu vou receber. E aqui fica um conselho, né, de forma poética, né, que eu achei muito interessante, escrevi aqui. Da Páscoa, né, que aqui no caso da Páscoa, caminhemos ao cenáculo, né? Da primeira bênção, caminhemos à segunda, tá? E da frieza e mornidão, caminhemos ao fogo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a primeira e maior bênção é Jesus, que é o único que pode nos salvar, tá? Jesus celebrou a Páscoa e logo em seguida ele instituiu a nova aliança, que é a aliança de sangue. É o derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado. É a nossa aliança em Cristo, com Cristo, que nos salva, né? E de posse dessa primeira bênção, vamos lutar pela segunda bênção, que é ser cheio do Espírito Santo, ser batizado, ser usado nas mãos do Senhor. E aqui, quando a frieza e a mornidão chegar, caminhemos ao fogo, vamos buscar o poder de Deus, vamos buscar o poder de Deus, não vamos nos render aos problemas que nos esfria, que nos torna morno, né? O morno, Jesus diz, seja quente ou frio, porque o morno eu vomito, eu não aceito. Nós não podemos aceitar o estado de meio crente, de mais ou menos. Como é que você está, irmão? Eu estou uma geleia. Não, eu estou firme na rocha. Amém? Tem fogo aí, irmão? Irmão, o negócio aqui está uma geladeira. Então, vamos tocar fogo nesse negócio. Vamos dar glória a Deus, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar o poder de Deus. É por aí, viu, irmão, que o Senhor Deus trabalha. Bom, a necessidade de buscar o batismo no Espírito Santo. O Senhor quer que busquemos, tá? Que todo crente busque. Então, Oséias 6:3 diz assim, ó: então conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E Ele nos virá com a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. O que é a chuva seródia? É que vem tarde, é que ela é tardia, que aparece depois do tempo, tá? Isso quer dizer, irmãos, que mesmo que não seja um tempo favorável, mesmo que as coisas não estejam boas, tudo favorável, mas Deus está sobre nós, amém? A graça de Deus está sobre nós. Pode estar, como é que eu vou para o culto, como é que eu vou dar glória a Deus, como é que eu vou orar, como é que eu vou fazer a obra de Deus, citando um monte de problema que nós estamos vivendo. Não, meu irmão, nosso foco, nossos olhos, nosso coração tem que estar no Senhor. A palavra do Senhor diz, olhai para Jesus, autor e consumador da fé, é nele que eu e você somos fortalecidos. Paulo disse a Timóteo, fortifica-te, Timóteo, na graça que há em Cristo, porque só a graça de Cristo te fará vencedor, meu filho, e é para mim e para você também, meu irmão. Bom, pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva seródia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e há uma árvore no campo. Zacarias 10:1, tá? Me lembra agora do Senhor Jesus dizendo, né? Falou dos lírios, né? Que é tão bonito, tão lindo. Ele diz assim, ó, nem Salomão, né? Se vestiu igual aos lírios do campo. Olha que beleza, com toda a glória de Salomão. Querendo dizer que Deus cuida de nós, amém, irmãos? Que Ele tem o melhor para nós. Então não vamos deixar que nada desta vida, meus irmãos, tire de nós esta alegria maravilhosa de salvação, de ser um salvo em Cristo, da promessa e da salvação em Cristo, e uma vida, né, cheia do Espírito de Deus, tá bom? Glória a Jesus. Vamos lá,
para terminar, as Escrituras Sagradas ensinam o crente a buscar o batismo no Espírito Santo. O Pentecostes, depois que Jesus ascendeu a subir, depois que ele subiu aos céus, deixou a sua última recomendação nos seguintes versículos. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, e vem os demais aí, né? E todos estavam, o quê? Perseverando unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, depois da subida que o Senhor deu as suas últimas palavras, a igreja entrou em ação. E foi nessa posição que a igreja estava, que eles receberam o batismo com o Espírito Santo logo depois, né? Alguns dias depois. Vamos lá. Lucas 11, 9 a 13, né? Os discípulos buscavam o poder do Espírito para começar a agir, tá? Então, Jesus, tempo antes, o havia ensinado a buscar o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Então, os irmãos vejam lá a referência, né, que o Senhor Jesus também nos manda, né, a buscar. Em Samaria, os crentes buscavam, os quais, tendo descido, oravam, no caso os apóstolos, né, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8, 1 e 15. Na próxima aula, nós vamos fazer uma introdução com esse tema aqui, a necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo, e aí nós trabalharemos com mais detalhes, tá bom? Para que fique mais claro, tá? Assim, meus irmãos, nós agradecemos ao Senhor Deus, né, por este momento maravilhoso, né, de estar na presença dele aprendendo, tá bom? E em breve nós estaremos fazendo uma campanha aí incessante de oração junto à igreja reunida, buscando o batismo no Espírito Santo. Mas os irmãos, quando forem orar, peça, aqueles que não foram batizados, me batiza, Jesus, no Espírito Santo. Aqueles que já são, Senhor, eu quero continuar avivados, falando língua e sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor, tá? Glória a Deus. O nosso irmão Antônio Rodrigues, nós não vamos mais apresentar ele como visitante, que ele já é da casa, né? Glória a Deus. Também o irmão Gleidson, né, que está nos visitando, teve que sair mais cedo porque ele entra no trabalho às 8 horas, tá? E nós vamos fazer uma oração pelo pastor Rejane, que está enfermo, ligou para mim, não pôde vir, e também pela irmã Liduína, também, que não está bem, pediu oração. Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos para cá, meus queridos, vamos orar em nome do Senhor Jesus, amém? Pedir a saúde dos nossos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, aqui está a tua filha, a nossa irmã Francisca Vidal, Senhor. Pedimos a Deus a cura, pedimos um milagre na vida dela, Senhor, e ungimos a serva do Senhor, meu Pai, com o óleo santo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te unjo agora, Senhor, através desta unção, no nome do Senhor Jesus, nós mandamos que toda a causa desta enfermidade saia agora, todo o mal saia agora, falta de ar, tudo aquilo que está trazendo um incômodo à tua filha, tosse, todo mal, vai saindo no poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Dá saúde à tua filha, seja curada em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Senhor nosso Deus, nós oramos também pela diaconisa José, Senhor, e ungimos a tua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós mandamos agora, meu Deus, que toda enfermidade, todo mal, toda causa desse mal-estar, dessas dores, saia agora, doença, enfermidade, no poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal está repreendido em nome de Jesus. Dá saúde à tua filha, toca nos seus órgãos, nos pulmões, nos rins. Meu Deus, dá saúde dela, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Seja curada em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai maravilhoso, nós pedimos também a saúde do teu filho, nosso irmão Auxiliar Batista, Senhor. Ungimos o teu filho em nome do Senhor Jesus e mandamos agora. Vai saindo agora vírus, bactéria, vai saindo agora toda inflamação, todo mal neste corpo. Seja curado agora no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo.
o poder do Deus Altíssimo, a unção do Espírito Santo, desça sobre ti agora e seja curado em nome de Jesus. Meu Deus, eu unjo também a tua filha, a diaconisa Valdenora, dá a saúde dela, Senhor, dá a saúde dela também, meu Deus, ela está cuidando do teu filho, seu esposo, se lhe abatiste, Senhor, guarda ela e livra ela também das doenças e das enfermidades. O Senhor te abençoe, abençoe tua casa, tua família, em nome do Senhor, Pai, pedimos a bênção do Senhor, amém, glória a Deus. Pai, nós ungimos também a tua filha, a diaconisa Lúcia Vidal, Senhor. Meu Deus, venha operar o teu poder neste momento na vida dela. No poder que é no nome de Jesus, eu mando agora doença, enfermidade, dores, todo mal, problema na pressão, seja agora controlado em nome de Jesus. Toda a causa destes males vai saindo agora, vai desaparecendo agora a enfermidade. No poder que é no nome do Senhor Jesus, seja curada para a glória de Deus nosso Pai. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Amém. O teu poder celestial neste momento, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, o pastor Regiane, meu Deus. Ô Senhor, tenha misericórdia do teu filho, Senhor. Opera ali, meu Deus, no seu corpo, no seu organismo. O Senhor sabe das complicações que o teu filho tem, Senhor. Pedimos a saúde dele, tenha misericórdia dele, Senhor. Opera esta maravilha na vida do teu filho, dá a saúde dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nós pedimos também pela nossa irmã diaconisa Liduína, que está sentindo muitas dores, meu Deus. Que o Senhor faça cessar todo o mal naquele corpo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, opera para a glória do teu santo nome. Eu peço também por aquela vida, meu Deus, dá saúde àquela vida, repreende ali toda doença, toda enfermidade, todo mal naquele corpo, Senhor. Pai, eu também peço pelo pastor José Antônio de Oliveira, nosso presidente nacional, peço pela saúde dele, meu Deus, opera nas vistas do teu servo, abençoa essa cirurgia que ele vai fazer, Senhor, para que dê tudo certo, para que ele fique bom, curado das suas vistas, repreende ali todo o mal na vida do teu filho. Pedimos também pela sua esposa, a missionária Idna, pela saúde dela, meu Deus, opera maravilhosamente da saúde dos teus filhos. Desde já eu te peço para o Senhor abençoar, para que eles estejam bem e possam estar aqui, meu Deus, no mês de setembro, fazendo a tua obra conosco, meu Deus, celebrando, meu Deus, mais um ano da tua obra no Ceará. Abençoa, meu amado Deus, ó Senhor da glória. Olha, Senhor, para cada vida, para cada pessoa que está enferma agora, que está no leito, que está sendo lembrada agora, vai saindo agora a enfermidade, vai saindo agora todo o mal deste corpo. Meu Deus, eu oro também por aquela criança, meu Deus, que eu não lembro o nome agora, mas o Senhor sabe que o nosso irmão Antônio Rodrigues passou, dá saúde, opera um milagre na vida daquela criança, Senhor, dá saúde dele. Peço também pelo pai do pastor Adriano também, opera na vida do teu filho, faz um milagre na vida dele, dá a saúde dele, salva aquela vida, salva aquela família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço a saúde também da nossa irmã Maria Melo, Senhor, que está de viagem, abençoe, prepara a viagem dela de volta, Senhor, para que dê tudo certo. Abençoe também seu esposo, irmão José de Vá. Eu peço pela irmã Maria do Carmo Leite também, pela cirurgia que ela há de passar, que o Senhor prepare todas as coisas. Peço pela diaconisa também, Floceli, meu Deus, pela saúde dela, repreende todo o mal, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Eu quero também pedir pelo nosso irmão Gesson, meu Deus, firma ele na tua presença. Ele não está podendo vir porque está trabalhando, guarda a mente, o coração dele, para que ele vença toda tentação, todo mal. Olha para cada um de nós, tenha misericórdia de mim, me dê saúde também, a minha esposa, a missionária Idnia, e a cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Abençoa, Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos guarda, nos livre de todos os males, Senhor. Nos leve em paz, nos leve em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre de todos os males, guarda as entradas da nossa casa, do nosso lar, guarda todos que estão ali junto de nós. Tem misericórdia, Senhor, a entrada, a saída, o Senhor nos protege e nos guarda. Abençoa os irmãos que vão trabalhar, que estão no trânsito, no transporte. Livra dos acidentes, da violência, livra de assaltos, livra de todo o mal. Em nome do Senhor, Pai, pedimos a tua bênção. Abençoa o irmão Gleides que está trabalhando agora, Senhor. Livra ele de todo o mal também e a todos que estão com ele. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a tua bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com o povo de Deus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Jesus.